sei por que não troca. Eu sempre troquei camisa com o Zico, troquei com o Palmeiras, eu trocava camisa com o São Paulo. Amanhã eles Hoje eles não trocam, sabe por quê? Porque eles não querem botar a camisa do outro time na mão, que é o torcedor bota no Instagram, que a mídia social é muito forte, aí eles tomam um pau. Cambada de babá. Isso é imbecilidade. Mas é uma cambada de sem personalidade pra mim. É o seguinte, Quesada, qual a ideia do Palmeiras com o Corinthians? Isso do Vitor Roque, que jogou bem. O Abel vai jogar com um homem só, jogando no Allianz Parque, precisando ganhar o jogo, com uma diferença. Vamos lá, se o Corinthians fizer um gol, ele tem que fazer 3. Pra passar direto, certo? Se fizer 2, vai pros pênaltis, não é isso? Correto. Tá certo? Correto. Tome. Não, a postura, Neto, vai ser totalmente diferente, né? E a tendência é jogar com 2 caras abertos nas pontas. Obrigado, eu também te amo. Com 2 caras abertos nas pontas e o Vitor Roque não tem importância. Você acha que ele joga com 3 na frente? O amor é lindo, é. Ele falou que te amava. Eu falei, você é casado. 2 pontas, né? Um pela direita e outro pela esquerda. Ele gosta muito do Facundo. Ele vai jogar com o Facundo. O Facundo sem a bola, ele tem um papel tático muito importante. E o Alan é um moleque que joga muita bola, está sendo preparado para ser, jogador. De repente, o substituto de Estevão. Só que tem uma coisa... E o Vitor Roque, como você falou, o 9, né? Só que tem uma coisa, né? Saiu o Estevão, não entrou ninguém do mesmo estilo, hein? Rafael Veiga perdeu a posição. Sim. Ele hoje perdeu o Rios. Perdeu o Rios e não tem ninguém para fazer. Rios, e ninguém tá jogando a bola com o Richard Rios. O Lucas Evangelista não faz o Rios, o Felipe Anderson não faz o Rios. Com o time titular do Corinthians, o Corinthians briga sim para brigar a classificação. Agora, por favor, se o Corinthians jogar o que jogou hoje... No segundo tempo. No segundo tempo. No primeiro também. Não, mas não vai, é diferente. Não, vai ter que ser diferente. Porque se jogar o que jogou hoje, ele perde a partida. Não, sabe por que é diferente, Quesada? Até nós, falar a verdade. Claro. Nós que, eu que sou... Hoje eu sou mais apresentador do que comentarista, narrador, comentarista de arbitragem, uma das maiores jornalistas do país. Você, repórter, virou comentarista. Quando você vai para um jogo Corinthians e Palmeiras, Paysandu e Remo, Goiás e Vila Nova, Guarani e Ponte Preta, que por sinal o Guarani empatou lá em cima, foi 1-1 o jogo, um baita de um jogo. Eu assisti o jogo pela Sportnet no YouTube. Tinha quase 40 mil pessoas. Parabéns a vocês todos, uma transmissão muito legal. Assisti lá no meu sítio, não sabia para onde estava passando o Guarani Ponte Preta. É no YouTube, Sportnet, eu acho que é. 40 mil pessoas, parabéns ao narrador. É a Série C, é Sportnet, que é a antiga... Sportnet, isso. É a antiga Nosso Futebol. Sportnet. É a antiga Nosso Futebol. Parabéns aí a Sportnet, eu vi a transmissão maravilhosa do Guarani. É tipo você falar de Flamengo e Fluminense. A gente já entra. Você foi árbitro, eu também, viu? A gente não pode tirar a gente também não tem que ser... sentimento. A gente também não tem que falar assim, mas o cara tem que entrar 100%. Não vai entrar. A gente tem que entender, o que eu acho errado é colocar o time reserva no intervalo e aí você está perdendo o jogo de 1-0, você coloca o time titular. Aí eu já acho errado. Esse é um ponto de vista meu. O Palmeiras não precisa jogar mais bola do que ele vem jogando? E a pergunta é igual para vocês 4 e daqui a pouco o Garro vai estar com a gente com a Tati. Theo, Godoy, Marília. Precisa jogar muito mais bola do que o Palmeiras está devendo. O Palmeiras está devendo desde o Mundial. Só um minuto. Vocês precisam avisar, a Band precisa avisar. Não tem esse negócio comigo, não. A Band também passa a Série C. Mas alguém me avisou? Eu não sabia. Eu não fiz chamada, eu não vi nada, ninguém falou pra mim. Então vocês de Campinas aí, vocês têm que avisar nós aqui. Avisa o meu programa, avisa o programa da Renata, avisa o apito final. Pega o gol aí de quem fez o jogo da Band de Campinas. É Band de São Paulo, é Band, né? Então avisa. A Band lá de Bauru, eu não sabia, desculpa, mas eu não sabia que foi feito pela Band, entendeu? Então vamos lá, Rodrigo Garro, então. Rodrigo Garro ao vivo aqui no apito final. Garro, tô aqui com o craque Neto. Eu queria que você falasse um pouco, além do empate de hoje, da importância desse empate, né? Porque foi no finalzinho ali. Toda essa preparação pensando no derby, quarta-feira, jogo importante, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como que é essa semana para você? É sempre uma semana diferente, né, para o corintiano? Sim, é diferente. O derby é um jogo especial. A gente sabe disso, mas aqui no Corinthians todos os jogos são especiais, cada vez que você coloca a camisa sabe o valor, a importância de cada jogo, como hoje. A gente já tem que tentar fazer melhor as coisas do que fizemos aqui, aún sabendo que a gente
levou uma vantagem, mas, como falei, agora toca descansar e trabalhar para o próximo jogo. Fazendo o recorte apenas do Campeonato Brasileiro, né? Olhar, são 4 jogos consecutivos, ainda sem conseguir uma vitória. Então, falando apenas dessa competição, a gente sabe como é que é a situação de pontos corridos, né? A importância do Corinthians tentar vencer aí o próximo jogo, porque está na metade da tabela. Sim, sabemos também. A gente não acabou o jogo feliz. Foi um jogo chato para nós. A gente estava desde o primeiro minuto procurando a vitória, sabemos da situação, a gente sabia que ganhando se colocava em 2 ou 3 posições melhor, mas acontece, a gente tem que continuar trabalhando para que não passe mais, para tratar daqui em casa fazer a diferença. Como falei, o grupo está bem, está forte, a posição não é a que a gente quer estar, mas continuamos trabalhando para ficar lá em cima. Garro, desde que tu chegaste ao Corinthians, alguns jogos contra o Palmeiras foram decisivos. Na temporada passada, vocês ganham aqui na Neoquímica Arena e conseguem aquela reação no Campeonato Brasileiro segundo turno. Esse ano, conseguem o título do Campeonato Paulista em um momento de paz também em 2025. Qual o tamanho de uma possível eliminação ou classificação diante do Palmeiras para o restante da temporada? Qual o impacto que teria? Não, é positivo, né? Acho que a gente já ganhou contra eles uma final. A gente sabe como é que se joga essa classe de jogo. Para nós, seja Palmeiras, seja qualquer time, a gente quer brigar por a Copa do Brasil, quer estar mais em cima no Brasileirão, sabe da responsabilidade que tem esta camisa. Então é isso, cada vez que a gente coloca essa camisa, dar sua melhor versão, e acho que com Palmeiras não vai ser a exceção. Garro, último derby, você em dado momento perdeu um pouquinho da paciência com a arbitragem, que também acabou gerando muitas reclamações dos palmeirenses, inclusive com ofício à CBF. Queria que você falasse um pouco do que você achou da atuação da arbitragem no último derby e se a arbitragem no próximo derby te preocupa de alguma maneira. Não, acho que o juiz sempre, al igual que nós, quer fazer um grande trabalho, intenta fazer sua melhor versão também, mas tem erro como todo ser humano, como toda pessoa, mas gosto de acreditar que o erro acontece por erro humano, não com nenhuma intenção. Acho que a gente também, como jogador, erra, eles erram, e é isso. O jogo é futebol e acontece. Você está vivendo praticamente a sua primeira sequência de jogos ininterruptos nessa temporada. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação de como você está se sentindo, em questão de ritmo de jogo, de dores, eventualmente. Sim, ainda estou voltando a procurar minha melhor versão. Acho que quando ante o jogo de Botafogo estava sentindo bem a sequência de jogo, mas é difícil voltar de tantos meses, tantos dias sem jogar e ter uma sequência muito alta. Mas agora, como falei com a físio, a gente está trabalhando bem, o doutor, o DM está trabalhando bem, ajudando a minha recuperação para que continue ganhando força e assim consiga jogar todo o jogo e não ficar fora. Uma situação bem parecida com o que foi o jogo contra o Botafogo, né? O Dorival mescla bastante o time, coloca vocês três, o Yuri e o Memphis também no banco de reservas, e no intervalo com 1-0 para o adversário, vocês entram, ele mexe 4 jogadores, depois coloca mais um, o Carrilho. É algo combinado ou foi justamente pelo contexto do jogo? Vocês já iam jogar esses 45 ou é algo que aconteceu porque estava perdendo para o Fortaleza? Não, o time que começou jogando qual começou jogando, né? A gente não sabia, não sabe das mudanças. A gente é um grupo, não é que um joga 45, outro joga 45 e acontece. Ninguém gosta de sair no intervalo, é chato, mas o grupo é isso. O grupo é daí que nasce o grupo, né? Acho que todo mundo está junto, a vezes as coisas dão certo, a vezes hoje infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas conseguiu empatar. E é isso, continuar trabalhando junto, todo mundo junto, para tratar de procurar o melhor resultado para o clube. Garro, só mais uma perguntinha. No dia 9 tem votação de impeachment no Corinthians. Eu queria saber se isso mexe com a semana também, principalmente porque é uma semana de derby, ou se não, se isso não entra na conversa de vocês. Não, a gente tem um jogo muito importante por cima de tudo. Acho que não atrapalha nada, a gente não está aqui para falar de política. Obrigado. Obrigada, Garro.
Deixa eu falar uma coisa só, ó. Esse menino aí, ele tem uma moral assim, acho que muito mais daquilo que ele é. Mas ele é bom de bola. Godoy, Theo, Marília e Quesada. Eu vou só dar minha opinião, eu vou fazer 7K, depois eu queria perguntar para vocês. 19 jogos do Campeonato Brasileiro. 19. 1 gol. Camisa 8 e que joga com 3 volantes, hein? 11 jogos consecutivos. Nenhum gol. Oh, peraí, você é camisa 8. Você é o cara que os caras jogam com 3 volantes pra você armar a parada pro Memphis e a parada também pro Alberto. Você tem 19 jogos, 1 gol. 1 gol. E 2 assistências. Ó, você tá de brincadeira, cara. Tá jogando nada, irmão. Mas não tá jogando nada mesmo. Tem a obrigação de jogar e de fazer. Cara, em 11 jogos, um meia esquerda que joga com 3 volantes, ó, no mínimo 6 gols. Cara, eu ficava 2 jogos sem fazer gol, gordo, mercenário. Eu entendia marceneiro, né? Os caras chamavam de mercenário, eu entendia marceneiro. É seu gordo. Aqui na Band, os pés de rato aqui, uns comentaristas, um monte de gente aqui na Band, me arregaçava. O cara tá... Caçapa lá de auxiliar, né? O caçapa manja. É da Itália esse time aí, não é? Deixa eu ver. É, igual o Milan. Aqui, vamos lá, então. Olha, esse casal incrível que tá aí na Neoquímica Arena, Tati e Rosenberg. Vamos lá. Qual a ideia que vocês tiveram aí da entrevista coletiva, né? Daquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês podem falar? Bate-papo vocês dois aí. Muito obrigado de vocês estarem com a gente esse tempo todo. Oi, craque Neto. Olha, um casal que eu tô com 1,54 e aqui do meu lado 1,86. Então, para quem tá em casa, né, uma escadinha aqui. Mas Rosenberg, muito querido, acompanhou ali a zona mista junto comigo, mas eu peço até licença para falar primeiro, porque eu fiz uma pergunta para o Rodrigo Garro e ele não gostou muito, viu, craque Neto? Eu fui fazer ali a pergunta política, falei que essa semana tem a votação de impeachment e tal, se isso mexe, né, com os jogadores numa semana de derby, principalmente porque quando tem salário atrasado, quando tem alguma coisa atrasada, os jogadores fazem um protesto deles. Então eu achei que poderia perguntar. Ele fez uma cara meio feia para mim, disse que não estava ali para falar de política, mas tudo bem. Não quis responder muito sobre isso, mas falou bastante aí que é uma semana diferente, que é uma semana especial, porque é uma semana de derby, né, Rosen? Pois é, na quarta-feira tem o grande derby, né, e tudo concentrado, como a gente disse na nossa entrada, né, Neto, na primeira entrada em relação a esse grande clássico. Eu fiquei aqui na zona mista do Fortaleza esperando os personagens, mas eles passaram direto, porque segundo a assessoria do clube cearense, o voo do Fortaleza é bem próximo, então eles não puderam passar aqui. Os jogadores até passaram, a gente viu o Marinho passando, o Daverson, o Matheus, mas nenhum parou para falar com a gente. O Fortaleza que segue na zona de rebaixamento. E um detalhe, Neto, que eu acho que vale a pena a gente citar em relação ao time cearense. O Fortaleza levou o gol nos últimos 12 jogos. Hoje estava passando imune, não levaria um gol, mas o Carrilho acabou botando a bola para dentro. Então, o Fortaleza nos últimos 12 jogos sofreu pelo menos um gol. E foi a primeira vitória do Fortaleza jogando, né, contra o Corinthians. Não, empatou. Vitória não, empate. No caso, quase que conseguiu ali a vitória. Até o final a gente estava falando sobre isso. Os jogadores, inclusive, estão indo embora agora. E o dado sobre o Garro, né, porque o craque Neto falou ali, um gol até agora, né, e foi um gol contra o Santos. Essa partida foi no dia 18 de maio, se eu não me engano, e foi a última vitória do Corinthians jogando aqui na Neoquímica Arena. Foi a última vez que o Corinthians venceu aqui, foi esse jogo contra o Santos e foi com gol do Garro. Eu estava até acompanhando a tabela do Campeonato Brasileiro. No início do campeonato, o Corinthians teve muitas vitórias aqui. Mas a partir daquela derrota para o Fluminense por 2-0, né, que inclusive causou a demissão da família Dias, tanto do Ramon quanto do Emiliano, o Corinthians começou a cair aqui em Itaquera e, como a gente disse, já são 4 jogos em que o Corinthians não consegue fazer os 3 pontos aqui na Zona Leste de São Paulo, craque Neto e Tati. No Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é contra o Juventude fora. Tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, apesar desse derby do meio da semana que está sendo tratado como o jogo do ano mais importante. Não, né? Bem citado. São 4 jogos no Brasileiro que o Corinthians não ganha aqui. No Brasileiro. Porque ganhou do Palmeiras na última quarta-feira e nenhum torcedor do Corinthians vai esquecer desse jogo, pelo menos até a próxima quarta-feira, Tati. Nenhum torcedor, né? Nenhum. É isso, craque. Obrigado para você, Tati. Obrigado também ao nosso querido Rosenberg, para todo mundo que está ligado aqui no Apito Final. Garotinhos e... Conselho Romeu Tuma Júnior, a minha interpretação, tá? E não tenho interesse em estar de lado A, B ou C.
Eu faço a minha avaliação daquilo que eu ouvi. Quando o Tuma fala... Você tem esse pedacinho de novo, Chile? Só para deixar claro. Vamos posicionar. Quando ele fala... Confundiram essa fala dele? Né? É. Nossa. Você viu, né? Chamou de patético, o Melo chamou de patético. Uma fala, é tão simples que ele falou. Mas para não restar dúvida, para não dizer que a gente está... Assim que se tiver, Chile, me avisa, só para a gente ouvir esse trecho. Vamos lá. Corinthians quer ser o Flamengo? Que história é essa? Espera aí. Na tela. Tá, não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo, já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Para mim, é muito claro, é muito limpo, é muito transparente o que disse o Romeu. O Romeu, em nenhum momento, ele está falando da história do Corinthians, da grandeza do Corinthians em ser um clube de futebol como o Flamengo. Ele está falando na estrutura que o Flamengo hoje tem profissional. É isso que eu interpreto. E aí eu não vejo nenhum mal. O Corinthians se espelhar é quem está fazendo um bom trabalho, uma boa gestão. O Flamengo viveu um momento muito difícil e deu a volta por cima. Hoje o Flamengo é bem estruturado, não deve para ninguém. Agora está vendendo para jogadores aqui no Brasil só para quem paga à vista, porque está todo mundo devendo. Então o Flamengo hoje... Até outro dia não tinha 100 de treinamento. É isso. Hoje Queiram ou não, o Flamengo na parte administrativa, onde o Corinthians está uma zona, aonde o Corinthians está uma zona... O Flamengo é referência. E é isso, para mim, que o presidente do conselho está se referindo. E aí estão dizendo, quer ser Flamengo, vai no Flamengo. Não, o Tuma está querendo que o bem do Corinthians. Quer que o Corinthians tenha um modelo de gestão parecido com o Flamengo, Miller. Foi isso que eu interpretei. É simples isso aí, pelo amor de Deus. Não precisa discutir isso. Bandeira de Melo plantou, Landim colheu, assim como o BAP vai colher. Porque o Flamengo não tem jogo. Acabou de contratar o Samuel Lino aí por quase 200 milhões. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa. É isso que o Tuma falou. O Tuma não falou nada demais. Queremos ter uma gestão como a do Flamengo. Isso. Planta-se hoje, colhe amanhã. Normal isso aí, pô. Bandeira de Melo, ele mesmo falou isso lá atrás. Olha, agora não dá nem... Ele sempre falou isso, não foi, Bessone? Olha, agora não tem dinheiro para te pagar. Vai para a justiça. Mas lá na frente a gente vai nadar de braçada. Foi o que aconteceu. Chico, eu vou deixar o Chico por último. Só vou falar uma coisa sobre essa questão de gestão, de seriedade. Eu trouxe o Bayer Leverkusen pela primeira vez para fazer pré-temporada no Brasil, os alemães. E eu mencionei, eu falei para o Corinthians, dei a oportunidade dos alemães irem para São Paulo para fazer... Ninguém me deu resposta. O que nós fizemos? Fomos no Flamengo. E acertamos no Flamengo. Ficou uns 10 dias no Rio, maravilhosos, gostaram pra cá, e acabaram os alemães fazendo uma parceria com o Flamengo. Então, para você ver essa questão de gestão. É muito bom. Ótimo. Até mais para o nosso país. Você interpreta da mesma forma que eu a fala do Tuma, ou você viu que ele não foi feliz na fala? Não, interpreto sim. Tem que buscar patamares bons. Referência boa. Referência boa do nosso país. Por cima, Alex. Nivelar por cima. Eu concordo com todos vocês. Acho que ele quis dizer isso. O problema é que quando um torcedor que é movido pela paixão escuta um dirigente do seu clube falar que eu quero ser um outro clube, o Tuma poderia ter falado a mesma coisa de uma outra maneira. Ele poderia ter falado assim, olha, eu quero que o Corinthians tenha uma estrutura maravilhosa como hoje grandes clubes têm, como o Flamengo tem, como os clubes europeus ali falando, né? Mas assim, mas é que o torcedor age dessa forma. Eu sei, Milene, eu entendo. Mas a gente está falando isso porque a gente está analisando com a razão. Só que o futebol não é razão. Ainda mais o Corinthians que vive esse momento de fervilhar. O torcedor está muito passional com tudo que acontece lá. Acontece uma migalha cai da mesa do almoço, a Gaviões da Fiel já põe nota oficial, já faz protesto. Então, tá tudo efervescente. Mas a cabeça também da galera já mudou. Eu acho que tá tão claro. A cabeça da galera já mudou. Eles querem profissionalismo. Chega de bagunça, irmão. E eles têm que entender que para chegar ao profissionalismo tem que pôr pessoas que entendam o nível que nós estamos vivendo hoje. Antes do Chico, quando foi citado, eu deixei o Chico por último, por esse lado, além do jornalístico, né?
dispensa a apresentação, Chico. Não, o Vessone não falou. Não, eu sei, mas esse amor todo pelo Corinthians, eu deixei o Chico por último e agora quero ouvir quem está lá dentro, no dia a dia do Corinthians. Como isso repercutiu no clube? Qual é a sua visão do que disse o Tuma e que depois você explique, inclusive a declaração do Melo, que é um presidente que está afastado, que não está legal no cargo, presidente do Conselho, Vessone. Em relação a isso, eu nem vou gastar muito tempo. Romeu Tuma é o presidente do Conselho Deliberativo, é uma inverdade o que o Augusto falou. Está lá despachando, marcando a eleição, não tem nada de afastamento, nada. Não tinha nem que estar lá no evento, essa é a grande verdade. Foi fazer o que lá? Talvez, radicalmente falando, acho que o Chico o Chico está sendo mais radical, mas de qualquer maneira, isso é uma inverdade. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo, obviamente, está despachando, fazendo tudo o que ele tem que fazer. Repercussão no clube. A repercussão existe por quê? Porque como você está meio que polarizado, quem está do outro lado, quem quer aproveitar uma frase dessa, é maravilhoso, se aproveita. Só não entendeu a frase quem não quer entender. E quem não quer o bem. E quem não quer. A gravidade é se ele falasse, eu quero ser o CRB, eu quero ser o CSA. Aí sim seria grave. Ele só não podia falar Palmeiras, né? Que tem o mesmo estágio hoje do Flamengo. Aí seria grave. Isso, aí seria grave. Qual é o mal de você querer ser, hoje, ter o mesmo faturamento do clube que fatura 1,5 bilhão por ano? E ó que você já fatura bastante. Se você está organizado, você imagina o quanto o Corinthians poderia arrecadar. A águia, como ele disse, voa com a águia. O Corinthians tem que mirar esses daí. Como no começo dos anos 2010, me lembro, teve o presidente do Flamengo que falou assim, foi no Corinthians, se reuniu com... A gente quer ser igual ao Corinthians, a gente quer se organizar lá no começo dos anos 2010 como o Corinthians. Verdade. E conseguiram e estão aí colhendo os frutos agora. Então só vê polêmica ou problema em quem quer. Ou quem quer tirar algum feito político disso. Para mim, a polêmica é zero. Chico, como isso impactou no corintiano Chico Lang? Numa boa, entendeu o que disse o Tuma? É por aí mesmo que está quase de forma unânime. Eu quero também ouvir a Marina, mas eu quero a sua opinião. Entendeu isso como torcedor? Quando você ouve a frase, te impactou ou você, pé no chão, falou, tá certo? Eu entendi o Romeu Tuma. Eu reprimo totalmente o Augusto Melo por causa do que ele falou. Tirou um sarro do Romeu Tuma, né? Quando ele não devia tomar. Porque ele sabe que a administração do Flamengo é exemplar. Todo mundo sabe. Hoje em dia é exemplar. E a do Palmeiras também. Né? Mas a do Flamengo é exemplar. E eu quero dar parabéns ao Stabile, que ele falou assim, não, o Corinthians não quer imitar ninguém, o Corinthians é grande e vai ser grande e vai acertar os seus problemas e vai crescer. Então, quer dizer, que de todos o que falou o certo e o direto, né? Foi direto ao ponto, foi o Stabile. Que, aliás, aqui entre nós, está me surpreendendo. Está sendo o cara mais sensato diante de tudo isso aí. É o cara mais sensato diante de tudo isso daí. Renovou o contrato da Nike, reativou o terrão. Isso tem pago algumas dívidas aí. E outra coisa, não tem entrado em polêmica. E nesse não tem entrado em polêmica. Quer acabar com o cartão de corporativo. Ele está tomando umas decisões. Mas o Tuma falou isso, né? O Tuma falou também. E nesses 2 meses dele, o que mais eu destaco é o que eles conseguiram fazer em 2 meses, o que o Duílio em 6 meses e o Augusto em 1 ano e meio não fez, que foi implementar o facial para o torcedor entrar. Também. Eles fizeram uma correria em 1 mês e meio, isso as pessoas não se deram conta de quanto poderia ser grave se desse um problema nesse facial com 30, 40 mil pessoas, não conseguiram entrar no estádio. O risco que se correu, se esse trabalho não fosse bem feito, o governo federal deu 2 anos para implementar. Pegou 6 últimos meses do Duílio, não implementou. Em 1 ano e meio do Augusto, não implementou. Em 1 mês e meio, na paralisação da Copa do Mundo, instalaram 150 catracas e hoje o facial está rodando liso e teria tido um problema enorme se eles não conseguissem fazer essa correção. Estão impedindo o vazamento de ingressos. Isso. Né? O Miller vai falar, eram 8 mil ingressos que sumiam do Corinthians, mas eram 8 mil ingressos que tinha gente fazendo dinheiro. O dinheiro do Corinthians, que está atolado numa dívida, eram 8 mil ingressos por jogo. E não vende agora, né? 1 milhão de falar que não vende agora. Tá 8 mil, olha o prejuízo. E aí o mérito da gestão do Stabile, que também confirmou na entrevista que nesse primeiro evento com o facial,
de 40 mil torcedores, pouco mais, 70 torcedores, algo comum, não conseguiram entrar, tentou... 0,02 o erro. É muito pouco. Olha só o que recuperou. Eu quero a visão da Marina e o Miller complementando. Eu só queria fazer uma pergunta pro Vissone, ele que acompanha o Corinthians, né? Bem assim. O que ele acha de 1 ano e meio de Augusto Melo como gestão no Corinthians? Cara, foi muito mais problemática do que eu imaginava, assim. E aí tá aí o final da história, indiciado pela polícia, enfim, denunciado pelo Ministério Público e réu na Justiça. Acho que esse final eu acho que já explica muito, né? E muito, não é só por falta de experiência, a gente até entenderia muitos problemas por falta de experiência, mas essa situação toda de Justiça e Ministério Público e polícia, eu acho que está claro ali, o resumo disso tudo é uma grande decepção. O Augusto Melo ele representava a esperança de milhões e milhões de corintianos que não aguentavam mais uma dinastia de 16 anos e foi uma apunhalada nas costas do torcedor corintiano que apostou nele, que confiou nele, e ele simplesmente 1 ano e meio destruiu uma confiança que era 100%. As pessoas qualquer enquete que se fazia dava 100% de alegria por ele ter assumido, pela renovação e transparência ter saído. Em 1 ano e meio ele destruiu tudo isso e foi uma apunhalada no coração do torcedor corintiano que confiava demais e hoje vê o Corinthians nas páginas policiais. E atenção, eu vou fazer a pergunta. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Timão. O Corinthians aí que tá com os problemas, né, na política do clube. Augusto Melo indiciado, podendo voltar sábado na votação do impeachment. Mas no meio de tudo isso, quarta-feira tem um baita jogo contra o Palmeiras, oitavas de final, jogo de volta no Allianz Parque. Corinthians tem que entrar bem confiante para não passar riscos aí nessa partida. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!